Olá, aqui é o Natanael Oliveira e nesse vídeo eu quero responder algumas perguntas que eu tenho recebido acerca de como, na prática, Natanael, me fala, passo a passo, o que eu preciso fazer para usar a internet, para usar o marketing digital, para realmente gerar negócios para minha empresa, para realmente gerar negócios como um profissional. E eu quero responder essa pergunta. Para mim é muito fácil responder essa pergunta porque foi uma pergunta que eu me fiz por não muito tempo, tá? Eu tive sorte de ter a resposta em um tempo relativamente curto. Vou contar rapidamente essa história, mas eu tive a resposta e são 3 simples perguntas que você precisa fazer para que você possa ter essa resposta e entender como você pode parar de ficar simplesmente, muitas vezes, aprendendo e não faz nada com esse conhecimento. Algumas pessoas falam para mim o seguinte: Natanael, eu estou um pouco frustrado com essa história de marketing digital porque sempre fica faltando alguma coisa, porque eu estou aqui estudando, eu aprendo e quando eu vou colocar o meu projeto em prática, aparece mais um detalhe que eu não tenho conhecimento, e lá vai eu de novo, novamente, receber mais e-mail marketing, participar de webinários, participar de outros cursos e assim num loop infinito. E eu quero te dar um conselho nesse momento. O meu conselho é que você pare de fazer curso. Não faz mais curso. Como assim, Natanael? Não fazer mais curso? Você está dizendo que eu não devo buscar o conhecimento? Você deve buscar o conhecimento. Mas mais do que buscar esse conhecimento, você deve começar a aplicar isso. O problema é que muitas pessoas ficam insistentemente, curso após curso, e não começam a praticar. Porque eles sempre pensam o seguinte: está faltando alguma coisa ainda. Eu ainda não sei de tudo. E deixa eu te contar uma coisa. Você não precisa saber de tudo para começar. Você tem que dar o primeiro passo e você vai aprendendo no dia a dia. Mas eu vou falar mais sobre essa história. Então vamos lá. Nesse vídeo eu quero responder 2 perguntas. A primeira, eu dei uma introdução agora, que é exatamente sobre essa questão de como que eu faço para realmente ir para campo, para realmente começar a fazer, se eu sempre estou fazendo curso, se eu sempre começo, se eu não consigo colocar meu projeto em prática. E a segunda pergunta, muito boa essa pergunta que eu recebi, não vou dizer quem foi, porque eu vou contar o caso aqui em particular, não vou especificar a pessoa, mas eu sei que essa dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Eu sei disso porque era uma dúvida que eu tinha. Então vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta foi o seguinte: Natanael, hoje eu sou formado em biologia e tenho uma formação, etc. Fiz faculdade, estudei, mas eu comecei a trabalhar como revisor freelance. E eu tenho tido uma boa renda com isso, tenho feito um bom trabalho, enfim, e eu quero investir nessa área. Eu quero realmente me focar nisso, eu quero realmente trabalhar nessa área. Como que eu posso usar o marketing digital para isso? Perfeito. Ótima pergunta. Por quê? Quem conhece a minha história sabe que quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, quando eu estudava ainda, fazia faculdade de publicidade e propaganda, eu não trabalhava na minha área. Eu trabalhava com vendas, né? Eu era vendedor porta a porta. E aí eu precisava vender mais. E então eu fui para a internet buscando uma forma de conseguir vender mais. Foi aí que eu conheci o SEO, foi aí que eu comecei a fazer meu próprio site, etc, etc. E aí, o interessante nessa questão é, a pergunta dele, qual é a base da pergunta? Natanael, eu quero investir nessa área. Eu quero focar nisso. Como que eu uso a internet a meu favor? E aí eu tenho 3 perguntas que você pode fazer, tanto você como um profissional, no caso do meu amigo que ele é revisor freelancer e ele quer focar nessa área, como você que está querendo dar os primeiros passos, começar o seu próprio negócio, ou você que tem uma empresa e, enfim, quer levar a sua empresa para um outro nível, quer lhe ajudar nisso. Então a primeira pergunta que você tem que fazer nessa área é o seguinte: eu vou dar o exemplo aqui do revisor freelance, mas você pode adaptar essas perguntas para a sua área. Então ele quer saber como que ele pode usar a internet para alavancar o negócio dele como revisor. E de cara eu posso dizer 2 coisas. Eu posso dizer que a primeira, você pode atrair mais clientes como você como revisor, só que você vai ter um limite. Vai chegar um dado momento que você não vai conseguir atender todo mundo, porque você é só um. E aí você vai naturalmente ter que começar uma equipe. Então você pode começar a ter uma empresa que presta esse serviço de revisão. Você como dono da empresa, você que tem expertise, e você vai treinar outras pessoas e você vai começar a vender esse serviço. Ou você pode começar a ensinar outras pessoas que, assim como você hoje, podem ter uma boa renda sendo um revisor. Então você pode ensinar outras pessoas a fazer isso. Então você tem essas 2 possibilidades. Ou você pode fazer as 2 coisas, que é como eu faço. Eu tenho a minha agência de marketing digital, presto consultoria para muitas empresas, mas para outras empresas, para outras agências, enfim, elas participam do meu curso e
e elas aprendem a fazer. Então, eu tenho ajudado outras agências que estão começando a, então, seguir na sua carreira e tenho ajudado outros profissionais. Então, eu atuo das duas formas. Eu tenho um braço consultoria, tenho um braço educacional onde eu ajudo as pessoas. Então, você pode fazer isso também. Beleza? Então, vamos lá. Primeira pergunta é o qual. O qual, ele significa no qual problema você vai resolver. Então, imagine que você é o revisor. Então, qual é o problema que você vai ajudar a resolver? O seu público. Quem é o seu público? O que ele está precisando? Qual é o problema que ele está, enfim, que você precisa ajudá-lo a resolver? Bom, e aí você vai falar que ajuda a revisão. Eu posso atender autores, eu posso atender empresas que produzem um conteúdo e querem revisão, não tenho uma equipe interna para fazer esse trabalho, e eu ajudo nisso. Eu ajudo a fazer essa revisão. Eu tenho experiência nessa área, eu estudo, eu me aprofundo nessa área, os meus trabalhos são de boa qualidade, então eu vou economizar tempo para a empresa, eu vou economizar um custo de ter um funcionário só para revisão e eu vou dar um grau de excelência para o trabalho que vai ser realizado, porque eu vou fazer uma revisão muito bem feita. Então aqui o que eu estou colocando são os atributos do seu serviço, são as qualidades, são as especificações do que você faz. Então nesse momento você vai responder qual o problema. Qual é o problema que você vai começar a resolver? Quando você começa a pensar no problema, esse problema ele pode atingir grupos distintos de maneiras diferentes. Como assim? No meu caso, eu posso precisar de um revisor para um e-book que eu escrevi ou para um artigo, enfim. Mas outras pessoas podem precisar de um revisor porque eles, enfim, escreveram um blog e eles querem que alguém revise, ou eles vão escrever um artigo e vão enviar para um jornal, e vão enviar para uma revista e eles estão preocupados com a qualidade daquilo, que não vai passar nenhum erro. Então existem públicos diferentes. Você pode ser um revisor para uma empresa maior, ou você pode ser um revisor, enfim, para um profissional específico. O que eu estou querendo dizer? Que nós já falamos sobre o seu qual, né? Qual o problema você vai ajudar a resolver, quais são os atributos do seu negócio. Então o que você precisa fazer? Você precisa então definir qual é o nicho, qual é o cliente em específico que você vai ajudar a resolver. Nós podemos chamar isso de perfil de cliente ideal. Qual é o perfil que você vai trabalhar? Você quer um perfil mais corporativo? Quer atender empresas? Ou você quer atender aquele profissional liberal? Ou você quer atender autores liberais, autores autônomos, enfim, que não tem uma editora para fazer esse trabalho? Você precisa então definir. Então, primeiro passo, você responde a pergunta de qual problema você vai resolver. Isso você precisa ter muito bem especificado. E no segundo momento, você vai pensar nas pessoas. Alguns vão falar que você faz o contrário, né? Primeiro pensa no público, depois pensa no problema. Enfim, o importante é que você saiba qual problema você vai ajudar a resolver e qual pessoa. Porque um mesmo problema pode atingir grupos diferentes de uma maneira bem específica. O importante é você entender o seguinte: qual é o problema que eu vou ajudar a resolver de uma maneira bem específica. Então essa dica, trazendo aqui para o nosso contexto, como eu falei da minha história, quando eu comecei a trabalhar, eu era vendedor de planos telefônicos. Então eu trabalhava com empresas, né? Empresas aí até 50 funcionários, 60, tinha um médio porte mais ou menos, de média a grande porte. Mas o fato é que eu sabia o seguinte: qual é o grande problema dessas empresas? As contas estão altas. E qual o problema eu vou resolver? Eu vou ajudar essas empresas a ter um custo-benefício maior com o seu plano telefônico. E aí a gente começa a entender o contexto dele, porque quando você começa a entender esse contexto, você vai para o seu porquê. Né? O porquê aqui como pergunta, né? Por quê? Qual problema você vai resolver e por que você é a melhor pessoa para resolver esse problema? Por que eu devo lhe contratar como revisor? Por que eu devo contratar a tua empresa para fazer a gestão das minhas mídias sociais? Por que eu devo contratar a sua empresa para fazer uma logo para minha empresa? Por quê? E é nesse porquê que você vai justificar para o cliente o porquê ele deve. Qual é o seu grande diferencial? Né? Por que ele vai comprar com você e não com o concorrente, já que existem tantas empresas que prestam esse serviço? Então, quando você começa a pensar no seu porquê, você vai entrar com algo que é muito forte, que é a sua relação com aquele assunto, que é a sua história. Então, você tem uma história para contar. Eu fui formado em biologia por muito tempo, não era contente com aquilo, não gostava de trabalhar com aquilo, e aí aconteceu isso,
e eu comecei a trabalhar como revisor freelance e me apaixonei por essa área. Gosto muito de ajudar as pessoas, gosto de ajudar a otimizar o tempo, gosto de entregar uma excelência no trabalho que elas fazem. Então você tem um porquê, você começa a justificar, e essa apresentação que você vai ter, o justificar o porquê você está qualificado para aquilo, né? Qual é a sua história, qual a sua relação com esse problema. A questão é que muitas vezes você vai para uma área que você não tem nenhuma relação ainda. Você precisa ter uma história com aquela área. Qual é a história do Nathanael com o SEO? A história do Nathanael com o SEO é que ele era vendedor de planos telefônicos, ele precisava vender mais, foi para a internet, queria postar o site dele no Google, achou, conheceu o SEO, aplicou as técnicas, teve resultados, teve que tirar o site do ar, não sabia mais o que fazer e pensou, vou trabalhar como consultor em SEO. Comecei a trabalhar como consultor em SEO, depois abri minha agência. Eu tenho uma história com o SEO. Eu vivi isso. Eu tenho experiências para contar, eu tenho resultados para compartilhar, eu tenho toda uma história. Já trabalhei com centenas de projetos, já ajudei muitas empresas, já ajudei muitos profissionais. Então eu começo a construir uma história com aquilo que eu falo. Ao invés de simplesmente falar assim, eu vou te ajudar a posicionar o teu site, vou te ajudar isso, eu tenho uma história com aquilo que eu faço e com aquilo que eu falo. Então existe uma relação. E isso as pessoas percebem isso. As pessoas percebem quando alguém tem uma relação com aquela área. Então, isso vale para qualquer pessoa, tá? Isso vale para você que não é o revisor, estou dando um exemplo de revisão, que foi o exemplo que eu recebi. Mas isso vale para qualquer área. Se você trabalha, por exemplo, com coaching, e você trabalha, enfim, você vai ter que contar a sua história. As pessoas precisam ver em você algo que vai motivar. Só que tem uma coisa que poucas pessoas se atentam a isso. As pessoas se identificam mais com os fracassos das pessoas do que com o seu sucesso. Mas deixa eu te explicar como que funciona isso. As pessoas gostam de saber as histórias. As pessoas valorizam aquelas pessoas que tiveram uma dificuldade e conseguiram superar. Quer ver um exemplo? Fulano de tal é milionário. Mas também já nasceu milionário, a família dele é rica. Fulano de tal começou do zero. Foi lá, abriu uma empresa pequenininha, foi crescendo, fez uma franquia, tudo mais, explodiu. As pessoas tendem a valorizar mais aquilo que tem uma história, né? E não que você vai criar uma história sofrida para que as pessoas se emocionem, não. Mas você tem que ter uma história. E normalmente todas as histórias têm momentos bons e momentos ruins. Porque isso faz parte da natureza da vida, né? É natural. Todo mundo vai passar por momentos de alto, todo mundo vai passar por momentos de baixo. Você vai passar por um momento, eu já passei, vou passar. Enfim, mas o ponto a questão é como que você passou por aquela situação e conseguiu superar. Então vamos lá. Nesse ponto, as pessoas vão olhar para você e vão pensar o seguinte: cara, ele passou por essa situação que eu estou passando nesse exato momento. Então ele sabe a dor que eu estou sentindo. E como ele conseguiu superar, ele talvez possa me ajudar a superar também. Então o seu porquê não é o porquê você está fazendo isso, né? Não é essa a questão ainda. Mas é importante também você saber o porquê você está fazendo. Mas é porque o seu público deve confiar em você no sentido daquele serviço que você está prestando. Qual é a relação que você tem com isso? E muitas vezes as pessoas querem colocar somente o seguinte: eu estudei isso por muitos anos, então agora eu quero eu posso te ajudar, porque eu sou formado, porque eu sou certificado, eu fiz um curso. Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tem aqui 2 pilotos na tua frente, certo? Um já fez vários cursos sobre aviação, ele entende tudo, ele sabe como o motor funciona, ele entende de tudo. Porém, ele nunca pilotou um avião. Ele não tem nem, vamos dizer que ele tem aqui 1000 horas de voo. E do outro lado, nós temos aqui um piloto que não entende todo o funcionamento do motor, mas ele já tem mais de 10.000 horas de voo. Qual dos dois você vai chamar para pilotar o seu avião? Aquele que entende todo o funcionamento do motor ou aquele que tem experiência para pilotar? Esse não é um exemplo, os melhores dos exemplos, né? O melhor dos melhores aqui, mas o que eu estou querendo dizer? Muitas vezes as pessoas vão se apresentar, prestar o seu serviço, falando o seguinte:
Bom, a minha empresa é certificada, a minha empresa tem isso, os meus funcionários fizeram certificações do Google, nós somos a única empresa especializada porque nós fizemos esse curso. Legal, bacana, show. Mas vamos lá. Qual é a tua história com isso? Quais são os resultados que você já alcançou? Quais as empresas que você já ajudou? Isso que você tem que prestar atenção. E no como, você já vai entrar no seu método, na forma como você trabalha, na forma como você presta esse serviço. Então, primeiro, qual o problema você vai ajudar a resolver? Lista. Por quê? Qual é a sua história com isso? E no terceiro momento, você vai falar como. Como que você pode ajudar as empresas? Então, no meu caso, qual é o problema que eu ajudo a resolver? Dando um exemplo, Natanael, eu ajudo profissionais e empresas a utilizarem a internet como uma ferramenta de marketing, como uma ferramenta para gerar negócio, como uma ferramenta para ter mais resultados. Por que que o Natanael faz isso? O Natanael faz isso porque ele teve uma história com isso, ele teve dificuldades para aprender, ele precisava vender, ele estava com uma situação complicada financeira, ele precisava vender, ele precisava ir atrás, e encontrou na internet uma forma de ter resultados e começou a ter resultados. E fez isso em escalas. Então eu posso dizer que eu tenho uma história, porque eu fiz comigo, eu fiz com outras empresas, enfim, o meu negócio está sobre esse alicerce, porque eu tenho uma história. E o como é o como você vai prestar esse serviço, ou como você vai entregar esse produto. Então, no meu caso, eu tenho uma consultoria. E na minha consultoria eu divido em 4 etapas, 4 pilares. Primeiro passo, entenda como o Google funciona, onde nós vamos ajudar a corrigir a parte estrutural do seu site, homepage. Segundo, entender como que o público pesquisa, planejamento e pesquisa de palavras-chave, quais as palavras-chave mais importantes para o teu negócio. Terceiro, produção de conteúdo, criar a linha editorial, escrever artigos. Quarto, mensuração de resultados. Então, eu organizo o meu negócio em qual o problema eu vou resolver, por que que você pode confiar em mim, porque eu tenho história, e terceiro, como. E aí vem uma dica. Aqui, tem uma bolinha, aqui é uma pessoa feliz. Porque o resultado, o que você tem que apresentar é qual a transformação que você vai gerar com isso aqui. Ó. No final de tudo, se o teu cliente confiar em você, se ele seguir o que você está dizendo, qual a transformação que ele vai ter? Qual o resultado que ele vai alcançar? Então você coloca, olha, o meu negócio não é te ajudar a posicionar o teu site no Google. Não, eu quero te ajudar a tornar a tua empresa mais lucrativa. No caso do revisor, o meu negócio não é deixar o teu texto sem erros. O meu negócio é te ajudar a ter um texto de excelência, um texto de muita qualidade. E aquela segunda pergunta que eu falei, essa é mais rápida de responder. Natanael, eu faço curso, mais cursos e mais cursos e mais cursos e não saio do lugar. A minha dica para você é, para de fazer curso. Tem um provérbio que eu sempre compartilho, eu vou sempre falar isso para vocês, que é o provérbio de Salomão que diz que em todo o trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Então para de falar, começa a fazer, para um pouquinho o curso, pega aquele primeiro que você fez e faz valer a pena. E faz aquele investimento valer a pena que você vai ter um resultado. Então fala menos, faz mais. Essas são as minhas dicas para que você possa dar esse primeiro passo e organizar suas ideias, que eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito bacana. Tá bom? Então se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos, enfim. Espero ter ajudado vocês. E eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.